Amigo e amiga, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso irmão, e do Espírito Santo esteja com você. Nessa semana que estamos iniciando, um bom trabalho, numa convivência essencial, bacana na família, que você possa viver bem e alegria a nossa caminhada cristã, esse caminho de fidelidade a Deus. Tenha então uma semana muito iluminada e vamos, para que ela seja abençoada e iluminada, meditar a palavra de Deus nessa segunda-feira, que está no capítulo 3 de São Marcos, versículo 22 ao 30. Marcos, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, se ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. É palavra de salvação para todos nós. Meu amigo, minha amiga, nós estamos num trecho muito que às vezes a gente fala, a gente proclama muito, em que Jesus ele recebe esses insultos, essas blasfêmias de pessoas que não entendem a sua missão, que ele é de fato o Filho amado e querido de Deus. E quando Jesus faz o bem, o milagre, quando Jesus ajuda as pessoas, acolhe, diz aquelas palavras, né, que ilumina, que abre os caminhos, que traz luz para as pessoas, alguém chega, né, e diz que ele faz isso pelo espírito impuro. Inclusive, quando Jesus fazia a ação de expulsar os espíritos impuros, eles diziam, é por Beelzebul, pela força do mal, né, que ele tem essa força também sobre os espíritos impuros. Mas o que Jesus traz e nos diz que não é por esse caminho. O que Jesus está dizendo para os escribas e mestres da lei, que ele não está possuído pelo demônio. Tá? E dizer que Jesus estava possuído e que agia por esse espírito impuro, era aí que reside, e que Jesus vai dizer que reside o pecado contra o Espírito Santo, que é de fato atribuir uma obra boa, santa, ao espírito impuro, ao demônio, né? A Beelzebul, como eles estavam dizendo, que a ação e o bem e o amor que Jesus fazia não é pela força e a misericórdia do Pai, mas pelo próprio espírito mau. Então, toda a ação de Jesus, ela é desenvolvida, iluminada, conduzida pelo Espírito Santo. Ele curava, ele pregava pela ação do Espírito Santo. A expulsão dos espíritos impuros era a ação do Espírito Santo de Deus em Jesus. Então, a blasfêmia, ela consiste em confundir o Espírito Santo com Beelzebul. Então, às vezes a gente fica preocupado hoje com relação ao pecado contra o Espírito Santo. É negar toda obra boa de Deus e dizer que essa obra boa de Deus é a ação de Beelzebul, é a ação do demônio. E se fechar, e não mudar de ritmo, né? Não mudar de ideia, é um endurecimento do coração, uma petrificação do coração. E assim, dizer que Jesus estava possuído era dizer que estava habitado, né, pelo mau espírito, e negava a obra de salvação que estava presente nele. Mas o que existia de fato no coração dos escribas, dos fariseus, de uma turminha que estava ali perto de Jesus, era uma má vontade, né, de perceber, de acolher os sinais de Deus na pessoa de Jesus, o Salvador. Então, recusava veementemente ver o dedo de Deus na ação misericordiosa que Jesus fazia ali na Galileia. Então, aos blasfemadores só restava um caminho: reconhecer a presença de Deus, a presença salvadora de Deus, o Pai, na vida, ação
palavra de Jesus Cristo. Desconhecer isso, que é o pecado do Espírito Santo. Se fechar a isso, a graça de Deus, que é o pecado contra o Espírito Santo. E que Deus nos livre dele, né? Tenhamos sabedoria, discernimento, para poder entender, acolher e ver a presença de Deus na ação bondosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.